Olá, pessoal. Vamos dar continuidade, né, à nossa disciplina de assistência de enfermagem em oncologia. Como de praxe, como vocês já sabem, né, irei compartilhar aqui o material com vocês. Peço desculpa, né, por um pouquinho vocês observar alguns sinais meus. Eu estou um pouco resfriada, mas mesmo assim, para cumprir o cronograma, estou aqui gravando a aula para vocês, certo? É a disciplina de enfermagem, assistência de enfermagem em oncologia. Vou compartilhar aqui o material com vocês, para que a gente possa dar continuidade. Bom, a gente já viu em nossa aula anterior como se dá o desenvolvimento do câncer, né? Que ele é uma parte que está direcionada à parte fisiológica do nosso corpo e que necessita literalmente, né, de uma célula que se encontre em alteração, como foi visualizado. Deixa eu mostrar aqui novamente a imagem para vocês. Uma célula em alteração, ela vai se multiplicar, né? Ela se multiplica em um local e ela pode ter um aumento considerado alto, como também ela pode ter um aumento considerado pequeno. Quando eu tenho um crescimento dessa célula encontrada com anormalidade, é um crescimento pouco, mas que não é muito, eu tenho um quadro de hiperplasia. Quando eu já tenho esse crescimento descontrolado, eu tenho um quadro de displasia, certo? E quando eu tenho, naturalmente, essas células encontradas em crescimento desorganizado, que já tem consideração de invasão de tecidos, invasão de órgãos, eu já tenho propriamente o câncer in situ, certo? Então, essas são as situações que vocês têm que lembrar da parte fisiológica. Por quê? Porque é muito peculiar as pessoas acharem que a hiperplasia e displasia e câncer in situ é a mesma situação. Fisiologicamente, poderia até ser considerado uma mesma situação. Porém, a gente vê pela parte fisiológica do nosso corpo que ela é sim considerada onde tem, existe sim a diferença, né? Eu consigo encontrar qual é a diferença da hiperplasia, da displasia, do câncer in situ, certo? A gente consegue identificar essas diferenças. Aí nós temos a condição dessas células em crescimentos, delas se tornarem malignas ou benignas, né? Malignas, a gente sabe que são um tumor, né? Que vão se manifestar em um maior grau de autonomia. Eles são capazes de invadir tecidos vizinhos e provocar metástase, podendo elas ser resistentes ao tratamento ou causar a morte do hospedeiro, né? Então, a neoplasia maligna ou tumor maligno, eles vão se manifestar em um maior grau de autonomia, é capaz de invadir tecidos vizinhos, é capaz de provocar metástase, que é justamente a espalhação de células por tecidos, por órgãos vizinhos. Ela pode ser resistente ao tratamento, né, do principal hospedeiro e pode levar à morte do indivíduo, certo? Isso é algo que tem que estar bastante frisado na cabecinha de vocês, certo? Seguindo, eu tenho aqui o tumor benigno. O tumor benigno, né? A diferença ilustrativa. O tumor benigno tem as células em crescimento, células que foram encontradas geneticamente, né, com alterações, porém ela tem o seu crescimento e esse crescimento, ele apresenta de forma organizada. Então, aqui vocês conseguem visualizar células
mais células em crescimento e crescimento organizado. Já no tumor maligno, o que considera? Eu tenho o crescimento de células encontradas em alterações, porém, essas células elas também se apresentam em crescimento. Porém, esse crescimento é um crescimento o quê? Desorganizado. Esse crescimento desorganizado faz com que se espalhe por tecidos, se espalhe por regiões, atinja órgãos principais do corpo humano, e com isso eu tenho fisiologicamente células com genética alterada presente em outras regiões do corpo. E o tumor maligno, ele é aquele que eu não consigo, né? Infelizmente, é muito difícil tentar matar totalmente esse hospedeiro, né? Por quê? Porque não são células em apenas um lugar. Eu tenho células direcionadas em vários lugares. Essa célula pode estar apresentando mais próximo, outro mais distante, o que vai influenciar justamente no tratamento dessas patologias, certo? Quando eu tenho a função do câncer in situ, ou câncer invasivo, ou carcinoma, né, como também é denominado, vem alguns laudos, principalmente da parte ginecológica da mulher, eu tenho ele em primeiro estágio. Então, o câncer in situ, quando está o diagnóstico, né, vem câncer in situ, câncer não invasivo, ou carcinoma, eu estou determinando que é o primeiro estágio do câncer que está sendo classificado. Então, se eu encontrei células em alterações genéticas em determinada coleta de exame, eu vou dar um exemplo aqui, em um exame no Papa Nicolau, né, o preventivo, exame ginecológico da mulher. Ele já vem com a condição de proporcionar à mulher é, rastreio do câncer de colo de útero, que inclusive é um dos cânceres que mais mata a população feminina, certo? Então a mulher, ela vai receber o seu exame, né, o seu laudo. Nele pode ser encontrada alterações em células, inflamações, vai vir no laudo de conclusão um parecer. Pode ser que venha no parecer a situação de quê? Carcinoma em estágio 1, câncer in situ. O que é que esse laudo está me dizendo? Está me dizendo que ali eu tenho células em alterações em primeiro estágio e que está concentrada em um local. Porém, fidedigno vai aparecer, né? Literalmente, é, uma boa explanação dessa situação, quando se encontra células em alterações em uma região e o médico ali solicita, né, uma biópsia. O que é uma biópsia? A biópsia ela é uma coleta de material, né, para avaliação. Então, eu tenho uma coleta de material que vai para o laboratório para avaliação, para que eu possa visualizar se aquele material ele é um material, né, com alteração para malignidade ou benignidade. Hoje, né, tudo que se retira do corpo humano, qualquer material, qualquer corpo, qualquer tecido, qualquer órgão ou estrutura que remove por procedimento cirúrgico, mesmo que não tenha indicativo, precisa se passar pela biópsia, certo? E aí, no estágio in situ, as células cancerosas estão somente na camada de tecido na qual se desenvolveram ainda, não se espalharam para outras camadas ou para outros tecidos ou órgãos, certo? Então, no estágio in situ,
As células cancerosas, elas estão apenas na primeira camada do tecido. Ela ainda não conseguiu se desenvolver, ela ainda não conseguiu se espalhar para outras camadas de órgãos, de origem, certo? Seguindo, a maioria dos cânceres in situ, o que é câncer in situ? Relembrando, o primeiro estágio de células em crescimento descontrolado, que eu já tenho um grande acúmulo de células naquela região. Então, eu tenho o primeiro câncer in situ. É uma forma de diagnóstico, né, que vai me favorecer informações de que eu tenho células em crescimento descontrolado naquele lugar. Então, o câncer in situ, quando ele está no primeiro estágio, se for tratado antes de progredir para câncer invasivo, né? Porque o câncer invasivo é aquele que vai acometer tecidos, vai acometer órgãos, e o câncer in situ é aquele que vai estar localizado apenas na primeira camada do corpo humano. Eu tenho a situação de que o câncer in situ, como está em primeira camada, eu tenho grande chance de ser curado. E quanto mais cedo eu descubro, eu tenho mais chance de quê? De progredir no tratamento. Agora, se o contrário, eu demoro a descobrir, demoro a procurar um tratamento, o câncer in situ, ele vai se transformar, né, no câncer invasivo. O que me condiciona a informação que o câncer invasivo é total, difícil matar quem, gente? O hospedeiro, como a gente visualizou. E aí, no câncer invasivo, as células cancerosas, elas vão invadir outras camadas celulares do órgão, né? Vão ganhar a corrente sanguínea ou corrente linfática, tem a capacidade de disseminar para outras partes do corpo humano. Então, o câncer invasivo, ele vai invadir outras células do corpo humano, né? Ou órgãos. Pode chegar e até a corrente sanguínea do paciente, ou corrente linfática, né? E pode disseminar para outras partes do corpo humano. Essa capacidade de invasão, de disseminação que os tumores malignos apresentam de produzir outros tumores em outras partes do corpo, é, a partir de um já existente, é a principal característica do câncer. E esses novos focos de doença são chamados de metástase, né? Então, câncer in situ, primeira camada do corpo humano. Câncer invasivo já tem um acometimento de células em outras camadas do corpo e pode invadir para órgãos, certo? Pode acometer a minha corrente sanguínea ou a minha corrente linfática. Essa capacidade de invasão e disseminação que os tumores malignos apresentam de produzir outros tumores, e aí eu posso ter espalhamento, né? Para outras regiões, para outras partes do corpo. E esses novos focos da doença, né, nós vamos chamar de metástases. Então, metástase, eu já tenho um compreendimento, o entendimento, né, que eu tenho o quê? Células cancerígenas que estavam em situação de câncer in situ, depois foi para câncer invasivo e já adentrou a novas partes do corpo humano. Então, já está em novas partes de tecidos, já está em novas partes, né, de órgãos. Então, eu tenho, nem que seja uma célulazinha, mas eu já encontro uma célula de alteração visual em outras partes do corpo humano. Então, vejam, relembrem, para vocês conseguirem compreender quando alguém fala que determinada pessoa ela está com câncer. Espera ainda, mas em que situação o câncer dela está? Qual é o estágio? Existe a diferença, certo? E isso daqui foi falado, né? Eu já falei,
várias vezes, né, mastiguei com vocês, porque eu quero que vocês botem na cabecinha de vocês essa lembrança da importância de verificar a diferença entre um e o outro, certo? Então, aqui, ilustre, é, ilustrado, né, está para vocês as células em alteração, que são as células compostas por alteração, né? Aqui nós temos o tumor original e nós temos a condição de que ele se espalhou. Aqui eu tenho minha corrente sanguínea, aqui eu tenho outro tecido. Então, nesse tecido normal, que seria de outra região do corpo, eu já tenho o quê, gente? Células que são alteradas. Então, eu já tenho condição de que eu vou ter metástase. Porque o que é metástase? Metástase é quando se espalha eh, em outras partes do corpo humano, como, por exemplo, está localizado aí na região A e ele já adentra a região B, adentra a região C, a região D, né? Então, eu tenho invasão em outros tecidos e em órgãos, e eu tenho a condição justamente do câncer invasivo já se tornando metástase. Gente, a capacidade invasiva das neoplasias malignas, ela é a principal responsável pela dificuldade da erradicação cirúrgica das mesmas, né? Então, a neoplasia maligna, ela é difícil de a gente conseguir erradicar. Por quê? Porque nós temos hospedeiro, quando se torna assim na situação de neoplasia maligna, eu tenho um hospedeiro que está localizado em várias regiões. Então, ele já se espalhou, né? Ele já se espalhou por outras regiões, né? De tecidos e órgãos. A formação do câncer, né? Uma célula normal, ela pode sofrer uma mutação genética, ou seja, a alteração do DNA. As células cujo material genético foi alterado passam a receber instruções erradas para suas atividades. Independente da exposição a agentes cancerígenos ou não carcinogênicos, as células sofrem processos de mutação espontânea, que alteram seu desenvolvimento normal. Então, gente, as células, para se desenvolver, para se tornar células de câncer, vamos falar assim, são células normais que eu tenho no meu corpo, que vamos ter. Então, por isso que já tem a parte genética que ela influencia para vocês ter predisposição a desenvolver câncer, né? Então, eu tenho as minhas células do meu corpo. Essas células, elas vão sofrer uma mutação, ou seja, elas literalmente, fisiologicamente, elas se alteram, né? Vai ter alteração na formação do DNA nos genes dessas células, e aí elas são alteradas e acabam se transformando em células que vão agir de forma errada, de forma não condizente para a sua atividade, o que acaba influenciando, né, que é uma célula que vai crescer desorganizada, desordenada, e aí nós não conseguimos fazer literalmente, né, conseguir visualizar que ela consiga ter um controle. Não, ela está crescendo com alteração, e esse crescimento com alteração evidencia a ela a fazer o que não deve, certo? Independente da exposição a agentes cancerígenos ou carcinogênicos, as células sofrem processo de mutação espontânea que não alteram o seu desenvolvimento normal. As alterações elas podem ocorrer, né, em genes especiais, denominados proto-oncogenes, que a princípio, né, são inativos em células normais.
Quando ativados, os proto-oncogêneses se transformam em oncogêneses e são responsáveis pela malignização, né, a cancerização das células normais. E essas células diferentes são denominadas células cancerosas. Então, aqui na parte da carcinogênese, eu tenho os estados. É, eu tenho células normais e tenho a célula em alteração, que é essa parte amarelinha, como você já conhece, né? Eu tenho o estágio de iniciação, né? Os genes sofrem a ação dos agentes cancerigênicos. Depois, elas vão para o estágio de promoção, né? Os agentes orcopromotores atuam na célula já alterada, então vai começar a se replicar essa célula. E estágio de progressão, que vai ser a multiplicação já considerada descontrolada e irreversível da célula. Então, eu não consigo mais fazer com que aquela célula ela pare de se multiplicar. Então, vamos lá. A carcinogênese é o estágio de iniciação de genes que vai alterar as células. Elas vão ter três estágios. O estágio 1, eles vão atuar com a ação, certo? O estágio 2, os agentes oncopromotores vão atuar na célula já alterada, ou seja, vão se dizer assim, dar comando. Vamos precisar se multiplicar. Vamos precisar se remultiplicar. Estágio de progressão, que vai ser caracterizada pela multiplicação descontrolada e irreversível dessa célula. Aí nós temos os agentes cancerígenos, que os agentes cancerígenos, os agentes cancerígenos, por si só, eles não podem ser responsabilizados pelo desenvolvimento desses tumores, certo? Eles não vão, de forma alguma, ser responsáveis por si só do desenvolvimento desses tumores. Há, porém, casos em que isso acontece. Sabe o quê? Que a exposição prolongada à substância, por exemplo, substância química, podem aumentar o risco. O risco de quê, professora? O risco do desenvolvimento do câncer, certo? Então, pessoas que tiveram contatos, é, por exemplo, a benzina, né, que é um composto, pode desenvolver o câncer na bexiga, que é um dos principais cânceres hoje encontrado em trabalhadores de indústria de tinta, ou trabalhadores que trabalhavam com couro, com borracha, papel. Então, utilizava bastante o composto de benzina. E o câncer de pulmão, que ocorre entre os fumantes, em mais de 90% dos casos, é consequência de quê? Do tabagismo, né? O tabagismo crônico, pessoas que fumam já há 20, 30, 40 anos, infelizmente. Ainda existe o risco das doenças cardiovasculares. Então, os dois exemplos que eu citei aqui para vocês, tanto o exemplo da benzina, que são os trabalhadores que trabalhavam em indústria, como indústria de tinta, de couro, de fábrica de cola, ou também o exemplo do tabagismo, eles remetem a dois conceitos utilizados na epidemiologia,
causa necessária e causa suficiente, né? Então, existe, né, a causa necessária e existe a causa suficiente, em que para que um indivíduo desenvolva uma doença, não basta a presença do agente específico da doença em seu organismo. É necessário que sobre o indivíduo atue outras forças, outras causas capazes de, em conjunto com o agente específico, provocar a doença específica. O agente específico, ele é a causa necessária. As outras forças são ditas causas predisponentes, ou seja, o indivíduo ele está suscetível por escolha se ele vai querer aquela causa ou não. Já a causa necessária e a causa predisponente vão formar uma causa suficiente. Assim, as doenças multicausais, como o câncer, elas podem ser distintas de causas suficientes. Ou seja, resumindo tudo isso, eu vou sempre avaliar se for uma causa suficiente, parte genética, ou se foi uma causa predisponente. O indivíduo, ele teve contato com determinada substância, o que fez com que ali desenvolvesse, né, as células com alteração em DNA e formassem as células cancerígenas. Compreendem, queridos? E aí eu tenho a evolução desses tumores. O conhecimento da forma como evolui ou cresce alguns tumores, eles permitem que eles sejam previstos ou identificados quando a lesão ainda está na fase pré-neoplásica, ou seja, em uma fase em que a doença não se desenvolveu. A evolução do tumor maligno depende, vai depender da velocidade do crescimento tumoral, do órgão onde o tumor ali está localizado, de fatores constitucionais de cada pessoa e de fatores ambientais. Então, a evolução do tumor, gente, ele é o tumor na situação maligno, ele vai depender da velocidade do crescimento das células, do órgão onde o tumor está localizado, de fatores constitucionais de cada pessoa e de fatores ambientais. Frente a essas características, os tumores podem ser detectados em diferentes fases. A fase pré-neoplásica, que eu tenho apenas as células em alteração, eu não tenho a doença desenvolvida. A fase pré-clínica ou microscópica, quando não há ainda nenhum sinal ou sintoma no indivíduo que está sendo acometido. Fase clínica, que são propriamente a apresentação dos sintomas. E aí, nós temos o conceito das exposições a fatores de risco. Ele vai estar ligado ao desenvolvimento do tumor maligno, e esse desenvolvimento do tumor maligno vai estar ligado à apresentação de manifestações clínicas. Então, exposição a fatores de risco, ele vai desencadear desenvolvimento ao tumor maligno, infelizmente, e vai desencadear a apresentação dessas manifestações clínicas. E o estadiamento clínico, que independente da fase em que o câncer ele é detectado, há necessidade de se classificar cada caso de acordo com a extensão do tumor. O método hoje utilizado para essa classificação é chamado de estadiamento, e sua importância está na constatação de que a evolução da doença é diferente quando a mesma está restrita
ao órgão de origem ou quando se estende a outros órgãos. Então, independente da fase em que o câncer está detectado, há necessidade de classificar cada caso de acordo com a necessidade da extensão de tumor. O método utilizado hoje para classificação é chamado de estadiamento, e sua importância vai se dar na constatação de que a evolução da doença é diferente quando a mesma está restrita a órgão de origem ou quando se estende a outros órgãos. O estadiamento ele pode ser clínico ou pode ser patológico. Estadiar um caso de neoplasia maligna significa avaliar o seu grau de disseminação. Para tal, há regras internacionalmente estabelecidas que estão em constante aperfeiçoamento. Essa classificação ela vai permitir ao médico ou ao especialista em oncologia propor o tratamento mais adequado para cada paciente. Uma vez que dois pacientes com o mesmo tipo de câncer, mas com estadiamentos diferentes, vão ter diferentes propostas de tratamento. Então, nesse contexto, já conseguimos abrir mais o nosso leque de informações, a entender que o estadiamento clínico, né, o caso da evolução das neoplasias, podem ser em indivíduos com a mesma neoplasia, em mesmo local, porém o estadiamento vai fazer com que o especialista, o médico oncologista, ele proponha um método mais adequado para o tratamento do paciente, tendo em vista que o estadiamento ele vai promover diferentes propostas, porque eu tenho diferentes usuários com estadiamentos em diferenças. Nós temos as nomenclaturas dos tumores, certo? As nomenclaturas dos tumores. As nomenclaturas dos tumores, né? Nós temos o tipo do câncer que está relacionada ao tipo de célula que deu origem ao tumor. Como o corpo humano ele possui diferentes tipos de células, e vocês viram isso em anatomia, né? Células neuronais, células dendríticas, células que vão atuar no sistema respiratório, sistema circulatório, né? Então, elas vão formar tecidos. Uniões de células formam tecidos e uniões de tecidos formam órgãos. O nome dado aos tumores depende do tipo de tecido que lhe deu origem. Exemplo, nos tumores benignos, a regra vai ser acrescentar o sufixo oma, oma, certo? Ao termo que designa o tecido que se originou. Então, na nomenclatura, vai se utilizar o quê? O oma junto ao tecido que se originou. Exemplo, tumor benigno no tecido cartilaginoso. Eu tenho o quê? Condroma, certo? Então, condroma. Exemplo, tumor benigno em tecido gorduroso. Eu tenho, nós sabemos que a célula é lipoma, né? Então, fica lipoma, lipoma. Células adenoides. Então, vai juntar o ade com oma, adenoma. Então, vai ficar junto, né, o sufixo com prefixos. Já nos tumores malignos, vai se considerar de origem embrionária os tecidos que derivam do tumor. Então, o tumor maligno, ele é originário dos epitélios de revestimento externo e interno. Eles são denominados carcinomas. Quando o epitélio de origem ele é glandular, passam a ser chamados adenocarcinoma. Exemplo, carcinoma de células escamosas, carcinoma basocelular, carcinoma sebáceo. Então, os tumores malignos, eles são originários dos epitélios de revestimento, seja células externas ou células internas, certo?
e elas vão passar a ser chamados adenocarcinomas. Os tumores malignos originados dos tecidos conjuntivos têm o acréscimo de sacroma ao final do termo que corresponde ao tecido. Exemplo, tumor do tecido ósseo, osteosarcoma. Então, eu tenho um tumor originado, né, no tecido conjuntivo. E aí, deixa eu voltar aqui. Ainda sobre as nomenclaturas dos tumores, cabe ressaltar que geralmente, além de ser histológico, acrescenta-se a topografia. Exemplo, adenocarcinoma de pulmão, adenocarcinoma de pâncreas, osteosarcoma de fêmur. Entretanto, vai haver as exceções. As nomenclaturas dos tumores podem ser feitas também das seguintes formas: utilizando o nome do cientista que descreveram pela primeira vez, ou porque sua origem celular demorou a ser esclarecida, ou porque os nomes ficaram consagrados pelo uso. Exemplo: linfoma de Burkitt, sarcoma de Kaposi e tumor de Wilms, certo? E aí nós temos os principais tipos de câncer que vamos conseguir visualizar em nossa próxima aula, certo? Aqui ficamos na nossa terceira aula, onde visualizamos um pouquinho ainda sobre o desenvolvimento, o crescimento das células e também o condicionamento de quê, gente? O condicionamento das formas na qual utilizamos para a nomenclatura dos tumores e os principais tipos de câncer, como também o estadiamento clínico, né? A formação do câncer e a evolução dos tumores, certo? Aguardo vocês em nossa próxima aula, se Deus quiser.